Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Feliz aqui de estar em mais uma série, né, da nossa caminhada sobre Deus e as riquezas. E desde já eu quero te convidar a entrar aqui no Instagram do SEM, Centro de Excelência Missionária, do Facebook, né, Centro de Excelência Missionária, e também aqui no meu canal no YouTube, Pastor Ronaldo de Souza. Lá tem todas as séries, inclusive a primeira série sobre maldições hereditárias, em 4 capítulos, né, 4 episódios. E essa que nós estamos colocando lá, né, quero agradecer aí a todos, a toda a equipe que trabalha para fazer esse projeto possível. Deus e as riquezas. Então, hoje, né, o 4º episódio da série de 6 está acabando. Nós vamos falando aí sobre esse projeto, né, sobre esse propósito, sobre esses princípios de Jesus, né, da Bíblia, da verdade, né, o que Jesus fala, o que Deus fala sobre o dinheiro, o que é do demônio, o que não é, dízimo, oferta, primícia, leis. Então a gente está caminhando nesse ponto. Estou muito feliz pela repercussão e glória a Deus, né, dá o seu joinha aí, e vamos caminhando. Também um abraço a todos os empresários que têm nos procurado, têm tirado dúvidas, né? Têm nos procurado para que possamos de repente, né, até ajudar a entender por que muitas coisas não acontecem. Um beijo a todos vocês. Turma, vamos lá? Então, no episódio passado, eu falei sobre o dízimo, né, os 10%, princípio, lei, coloquei também o conceito da primícia, da oferta, e hoje eu vou dar, né, no episódio passado eu falei sobre esse ponto do processo de você entesourar bênçãos para os filhos. São os pais que entesouram bênçãos financeiras, morais, espirituais para os filhos. Não é a escola, não é o governo, são os pais. Esse papel é da família. E eu quero colocar aqui, vou ensinar vocês que têm seus filhos, lógico, eu estou falando do conceito de menor de idade, né? Depois que o cara já começa aí a tomar suas decisões, você vai perceber assim que as decisões que ele for tomando tá baseado naquilo que você ensinou. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é que como que, assim, a pergunta é, já me perguntaram, e eu nos seminários que nós damos aí pelo país afora, alguns se estranham, falam, puxa vida, como assim dizimar pelos filhos? Que conversa é essa? No episódio passado eu falei das empresas, né, do processo. Então, se você pode dizimar para uma empresa, uma pessoa jurídica, por que você não pode fazer também pelo processo dos filhos? Então, a melhor maneira, e eu vou falar de experiência própria, né? Tudo que estou ensinando aqui parte do princípio da aplicação primeiro, né? Eu tenho essa experiência, faço esse laboratório né? Dentro da minha casa, com os meus filhos, comigo, no meu casamento, no meu ministério e tal. Então o que eu estou ensinando não é assim, subjetivo, vamos ver se vai dar certo. Não, funciona. Funciona porque eu apliquei. Eu sei que funciona. Então, veja bem, o conceito de você dizimar pelos filhos parte do ponto de que no ventre materno, no ventre, todos os processos, só para você ter uma noção do poder que tudo que a mãe, né, a gestante, capta pelos 5 sentidos, né, visão, fala, boca, perdão, visão, olfato, boca, os ouvidos e o tato, somatiza na criança nessas 3 áreas, biológica, moral e espiritual, 6 vezes mais. Uau! Então, quer dizer que tudo que eu vivi na minha gestação, o meu filho registra? Sim, registra. Né? A fala do pai, a fala da mãe, o ambiente, enfim, isso é um assunto que é para uma outra situação. Mas registra, fica registrado. A criança no ventre materno é uma esponja seca. Imagine, né, para quem gosta de tecnologia, a criança no ventre materno é um HD, onde tudo vai sendo registrado.
E no campo das finanças também o princípio se estabelece. Quer ver só? Eu vou contar um exemplo da minha esposa, minha adorável Carol. Isso eu vivi, por isso que eu estou desenvolvendo esse processo. No início do nosso casamento, uma das falas da Caroline era assim, clichê. Né? Então, um exemplo, eu dizia assim, Carol, vamos tomar um sorvete? Não temos dinheiro. Outra vez nega, vamos ali, né, comer uma pizza? Não temos dinheiro. Vamos fazer uma viagem? Tirar dinheiro da onde? Não tem dinheiro. E aquilo começou a me incomodar. E com o tempo nós vivendo isso, e era fatal, né? Nós, nos primeiros anos ali de casamento, era fatal. Era chamar ela para fazer qualquer coisa, a frase já estava automática. Não temos dinheiro. Um dia, numa situação, aquilo, né, o meu cálice se transbordou, e eu falei assim, puxa vida, tá errado isso aí. Eu falei, olha, Carol, assim, amor, puxa vida, a Bíblia ensina que da boca fala o que o coração está cheio. E Provérbios ensina que assim como você deseja, assim será. E certamente nós nunca teremos, se você está afirmando isso. Isso era uma crença estabelecida pelos pais dela. Aí eu fui entender e perguntando à mãe dela, diz assim, a minha sogra, né, um beijo para minha sogra, falei assim, sogra, como que foi a gestação da Caroline? A Caroline é primogênita, eles são em 3 irmãos. Aí a minha sogra confidenciou, dizendo que quando ela descobriu que estava grávida da Carol, ela vivia uma situação com o meu sogro muito precária. E aí ela disse, como que nós vamos cuidar dessa criança? A minha sogra, na gestação da Carol. Nós não temos dinheiro. Vamos tirar dinheiro da onde? Nós estamos com um problema de dinheiro. E assim foi durante toda a gestação dela. Aquilo interiorizou, perdão, na Caroline. E ela hoje estava, isso não, há 10 anos atrás, vivendo, ela com os 29, 30 anos dela, vivendo todo esse ponto. Né? Tudo ela não tinha dinheiro, era automático, não tinha dinheiro. Então, mapeando, conversando, que é o trabalho que nós fazemos, que eu faço, eu retirei essas palavras dela. Falei, olha, tá errado, né? É uma crença limitante, e sempre vai nos limitar um tanto de coisa, deixar de viver um tanto de coisa. E aí, enfim, foi redimido, reestruturado, depois você pode até me chamar no particular que eu ensino, não há tempo aqui, foi redimido, reestruturado, e então a Caroline, hoje, ela que administra as finanças do meu ministério, ela que administra as finanças da família, e eu tenho assim, com muito orgulho dizer, né, a minha adorável Carol tem toque de Midas, tudo que ela põe a mão, né, prospera. Uau, isso foi extraordinário. Mas, diante desse processo, eu estabeleci alguns estudos e fui atrás disso e entendi, falei, puxa vida, se Satanás já foi no ventre materno para querer matar Jesus, né? Lembra, Herodes falou, olha, traz a criança, fala onde é que está essa criança, ou se no ventre materno Satanás já desenhou a morte de Cristo, né, impedindo todo o processo. Você vai ver isso lá em Moisés também. Quando Moisés nasceu, as crianças eram jogadas no rio Nilo, os homens. Então o ventre materno é esse processo de estabelecer essa proteção. E se aonde a criança é gestada e todo esse período de 9 meses se estabelece ali de crença, de valores, de propósitos, de princípios, de destino, por que não dinheiro? Foi onde eu estabeleci esse estudo e apliquei na minha filha, a Rafaela. Na época a Rafaela já tinha nascido, né? Eu tive essas revelações, esses conhecimentos depois que a Rafaela nasceu. A Rafaela já estava com 3 aninhos de vida. E eu estabeleci isso. Falei, puxa vida, então eu vou fazer esse ponto. Então o que eu fiz? Eu peguei um envelope na igreja que eu congregava, coloquei o nome da minha filha e estabeleci um valor mensal para ela dizimar. Lógico, minha filha não trabalha, é uma criança.
Então os pais desenham esse valor para as crianças. E eu estabeleci na época, se eu me falo a memória, acho que era R$ 4, R$ 3. E comecei a fazer esse processo com a Rafaela, aumentando a cada 5 meses, eu ia aumentando o valor, e, né, obviamente diante daquilo que eu tinha condições. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver os sintomas, os sinais, fazer as leituras do ambiente sobre a Rafaela. Gente, foi extraordinário. A Rafaela começou a ganhar presentes, e não estou falando de coisa usada não, coisa boa. Começou a área da saúde, a saúde da Rafaela, assim, deu uma guinada. Então, ela começou a ser convidada para passeios, viagens, eu viajava, trazia presentes, as pessoas lembravam da Rafaela, ó, leva isso aqui para a Rafaela. Ofertas de missionários, pastores, líderes, pessoas que nós temos círculos de amizade, até mesmo desconhecidas. Ela começou a desenvolver melhor na escola, os produtos, né, os brinquedos, os melhores brinquedos. Isso ela ganhava. Foi incrível. E eu observei e falei, puxa vida, funciona. É um princípio. E princípio, como eu disse lá atrás, você não pode negar. Mesmo que você negue um princípio, mesmo que você se fundamente assim, isso não existe, o princípio não está ali, funciona. Somos nós que negligenciamos esse conhecimento. Deus fala isso, o povo perece porque não conhece. Mas o processo da vida da Rafaela começou a desenvolver. Foi muito bom, muito bom. A saúde dela. Então, por quê? Porque você não gasta dinheiro com remédio. Lógico, eu estou falando de doenças mais pontuais, ou um resfriado aqui, um negocinho ali, isso a gente até considera. Mas você viver investindo dinheiro com remédios, antibióticos na vida da criança, a criança é protegida, as finanças dessa criança, ela começa a estabelecer, a valorizar um processo extraordinário de princípios financeiros. Os bens da criança e até mesmo de quem é dizimista se mantém, se estabelece. Puxa vida, isso é fantástico, fantástico. Não sei se eu estou conseguindo passar essa empolgação. Fantástico. Então, eu comecei a desenhar um material sobre isso e dou aula sobre isso, e nós estamos falando aí já de praticamente 7 anos para cá. Então agora na pandemia, que nós tivemos a pandemia esses 2 anos, veio o Benjamin, só que agora eu já tinha uma base. Eu falei, bom, agora eu vou na fonte. E o Benjamin, desde que nós descobrimos o sexo dele, geralmente é no 4º mês, e nós estabelecemos uma identidade, porque a primeira identidade dos filhos, pessoal, é a sexualidade. Vocês tomem cuidado com isso. Vai ser base da série sobre a homossexualidade que eu vou fazer depois de acabar essa série. Estabelecemos um nome, automaticamente, ainda no ventre, eu fui lá na minha igreja, peguei o envelope, coloquei lá o nome Benjamin Medeiros de Souza. E no ventre materno, ele já começou a ser dizimista. E aí foi extraordinário, porque, puxa vida, gestação, saúde da Carol, tanto é que foi bem na fase do Covid, na intensidade do Covid em 2021, 2020 e 2021, o Benjamin ganhou tanta coisa, a ponto da Caroline, minha esposa, ela falou assim, Rô, eu vou no mínimo comprar uma roupa para ele, porque eu quero ter o prazer de ter comprado uma roupa para ele, porque ele ganhou tudo. E não estou falando de doação, estou falando de coisa boa, nova. Teve pessoas que enviaram de outros países, ofertas, enfim, foi algo extraordinário. Nós chegamos a ter até o convite de ter um quarto todo planejado para ele, sem custo algum. É que nós, né, no ambiente onde eu moro, é um apartamento pequeno, não tinha espaço hábil para isso. E hoje meu filho vai fazer 2 anos agora, em junho, e é um menino extraordinário. E até hoje, rigorosamente, todos os meses, eu venho dizimando na vida da Rafaela e na vida do Benjamin. E os dois ganham muitas coisas, muitos presentes, muitos mimos. Tem pessoas que já até chegaram a cogitar pagar a faculdade deles. Eu falei, não há necessidade disso agora. Dizimar pelos filhos. Você vai entesourar bênçãos pelos filhos. Isso é extraordinário. Também
diante disso, estabelece a lei da primogenitura. O que é essa lei da primogenitura? A Bíblia deixa bem claro, todo que saiu o ventre da madre é meu. A primogenitura se estabelece no conceito de você consagrar tudo que é primeiro a Deus, né? E você pode reparar que o primogênito, né, a pessoa primogênita, alguns entendem que é só o homem, outros entendem que é o primeiro que sai da madre. A Bíblia não estabelece assim o conceito de sexualidade, né? Se é homem ou mulher, é o primeiro. O primeiro é esse ponto. E você vai observar que o primogênito consagrado a Deus, ele tem muita facilidade de se dar bem. Lógico, leva em conta toda a estrutura familiar, mas você pode reparar, se você for fazer uma apuração assim mais aprofundada, uma investigação mais aprofundada, você vai perceber que o primogênito ele estabelece assim alguns valores que os outros não têm, a facilidade que os outros não têm, embora venha de um contexto de bastardia, fora da aliança do casamento, mas há uma lei, um princípio espiritual eterno que rege a vida do primogênito. É meu, Deus estabelece, é meu. Trabalho com libertação, cura, restauração, mapeamento, e eu observo, por experiência, que o primogênito, tanto ele quanto ela, ele não consegue, assim, quando fala do campo do espiritual, né, de fé, de crença, ele não consegue desenvolver em qualquer outra crença. Ele vai dar errado na Umbanda, no Espiritismo, no Candomblé, no Seixonoye, no ocultismo, ele não vai conseguir desenvolver tanto, porque ele pertence a Deus. Puxa vida. Agora imagina essa lei aplicada no conceito de bens. Nós estudamos lá em Josué, né, a primogenitura da conquista, né, foi Jericó, e Deus falou, não põe a mão aí que isso aqui é meu. Né, a conquista de Jericó se deu pela derrubada, né, da Canaã, se deu pela derrubada de Jericó, e Deus falou, a Jericó é minha, tudo que está aqui é meu, é primogenitura, primícia, dízimo, seja lá o nome que você queira dar, mas a lei da primogenitura estabelece esse ponto. Consagrar a Deus, os primeiros, o primeiro filho, o primeiro, puxa vida, negócio, né, meu primeiro negócio, meu primeiro seminário, enfim, você aliar a lei da primogenitura com a lei da primícia, isso vai gerar uma sinergia tão poderosa de prosperidade. Quer ver só? A primogenitura estabelece de algo que é nascido, que é gerado, né? Nunca existiu, você gera isso e consagra. A lei da primícia, ela pode ser exercida a todo momento, todos os dias da sua história. Então, as primícias das horas do meu dia, as primícias do meu sono, as primícias dos meus negócios. Então, a primícia, né, o primeiro de tudo, então tudo que você gera durante o dia, você pode dar a primícia da sua hora, a primícia do seu tempo, a primícia das suas leituras, as primícias do seu alimento. É espetacular. Primícia eu posso fazer todos os dias, primogenitura não, é uma vez só, é o primeiro, depois vem o segundo, o terceiro e quarto. Primícia não. Primícia eu posso, findou um dia, no outro dia eu vou começar a trabalhar, a primícia desse cliente, a primícia desse produto, a primícia desse horário é seu, Senhor. Você vai estabelecer o cuidado. E também a lei do descanso. E na lei do descanso, para não ficar somente aqui nos meus argumentos, eu tinha dito a respeito da lei de Levíticos, né, 25. Então você que está com a tua Bíblia, se quiser abrir lá, Levítico 25, ali tem uma lei extraordinária que também eu já apliquei e funciona. Eu vou assim procurar passar a vocês aqui toda essa ênfase, para não estender muito também o vídeo, mas em Levítico 25, a Bíblia diz sobre o ano do descanso. Então, é um princípio do descanso. O descanso não é você deitar e ficar com as pernas para cima e berço esplêndido. Descanso é você contemplar um resultado e confiar que o princípio estabelecido por lei e por Deus funciona. Isso é descanso. Então, lá no verso 18, Deus vem trazendo, está aqui, Deus vem trazendo, no capítulo 25, sobre todo o processo do descanso, do ano do jubileu, do perdão de dívidas e tudo mais. Mas lá no verso 18, ele está concluindo, né? Moisés está concluindo essa orientação de Deus. E alguém
preocupado ou, sei lá, de certa forma ansioso, né, com valores monetários, com comida, com viver, como é que nós vamos viver, como assim parar um ano todo? Que jeito? Como que pode ser parar um ano todo? Isso é loucura. E realmente quando você ensina isso para esses empresários, para essas empresas, até mesmo para as igrejas, o pessoal acha loucura. Não, isso é lei, isso é Antigo Testamento, isso não funciona mais. Só que lembre-se, pessoal, antes de ser uma lei é um princípio. Existem algumas leis cerimoniais que Jesus aboliu, aí eu me calo, né? Ele é o nosso sumo sacerdote, sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus. Mas existem algumas leis que são fundamentais para a manutenção do processo e são princípios espirituais. E aqui, lendo esse texto, Levíticos 25, do 18 até o 22, eu comecei a perceber que algo Deus estava assim estabelecendo. Então, e tudo que Deus faz é bom. Então diz assim, do verso 18 ao verso 22, Jesus reforça, né? Deus reforça através de Moisés, olha, observe os meus estatutos, guarda os meus juízos, cumpre-os. Assim habitareis seguros na terra. Quando fala de terra é o nosso ambiente, terra. E realmente, né, viver em Deus é absolutamente seguro. Né? Deus, investir no reino de Deus, não corre risco de alta de petróleo, baixa de petróleo. Isso é um assunto para uma outra história. Aí no verso 19 ele diz, a terra dará seu fruto e comereis e fartareis e nela habitareis seguros, porque obedecendo os princípios, primícia, lei, dízimo, oferta, honra, enfim. Mas talvez, né, como numa discussão, numa aula, alguém perguntou, e Jesus está aqui, e diz assim, se disserdes, talvez no coração, que comeremos no ano sétimo, porque a lei estabelecia exatamente isso. Vocês vão plantar 6, estamos falando de um conceito de agricultura. Vocês vão plantar 6 anos. No sétimo ano dá um descanso. Deixa a terra descansar, os animais descansar. E, por isso que eu digo, muita gente entende que isso é uma loucura, ou isso está atribuído somente ao conceito israelita, judaico, hebreu, ortodoxo e ao campo. Não é. Quer ver só? No caso deles lá era a plantação. E um agricultor diz assim, mas isso é doideira, como é que nós vamos deixar um ano inteiro sem produzir? Como é que nós vamos comer, pagar as contas, pagar a luz, a água, o Wi-Fi? Como? O colégio das crianças. Né? A palavra é essa, né? O boleto não espera. Quer ver só? Então Deus se adiantou. Se disseres que comeremos no ano sétimo, que é o ano do descanso, visto que não havemos de semear, já estavam proibidos, não, no sétimo ano vocês não vão fazer nada. Como é que nós vamos comer? Como é que nós vamos colher? Como é que é isso aí? Verso 21. Deus lhe respondeu. Então, eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos. Uau! Eu fiquei intrigado com isso aqui. Falei, como assim? E fui meditar. Eu não sou muito bom em matemática. Matemática não é muito meu forte. Né? Exatas não é muito meu forte. Mas eu conheço pessoas que são boas em matemática, eu também tenho um bom senso. E aí eu fui ver o 22 e diz assim, no 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até o ano 9º, até que venha a colheita, comereis da antiga. Ah, não. Aí eu fiquei maluco, falei, não, peraí, tem coisa errada, vamos buscar isso aqui. Então, em suma, o que Jesus, né, o que Deus através da lei, desse princípio do descanso, estou falando de descanso, estabeleceu. Olha só, o pessoal ficou doido. Falou, não pode, como é que a gente 6 anos? Tanto é que essa lei foi tão poderosa que expulsou eles de Canaã e eles ficaram pagando essa conta na Babilônia. Você vai ver isso lá em 2 Crônicas 36. Eu fiquei pensando, então, a pessoa vai plantar primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. No 6º ano, ele já sabe, é uma lei, um princípio, uma lei, um princípio, escolha. Ele já sabe que no 7º ano ele não vai poder fazer nada. Então, de certa forma, fala de economia, fala de você ser sábio no gerir e tal. Mas nós estamos falando de colheita, depende de tempo, de chuva, de um tanto de coisa. Mas Deus falou assim, olha, se vocês guardarem a lei, se vocês forem fiéis nesse princípio do descanso, no 6º ano, eu vou usar um exemplo aqui de milho. Um pé de milho
que vai dar geralmente 2 espigas no 6º ano. Vocês vão plantar o mesmo milho, o mesmo tempo, o mesmo processo, só que o milho vai crescer, em vez de dar somente 2 espigas, ela vai dar 6. 3 vezes mais. E aí você pode observar e dizer assim, mas como? Porque Jesus falou, se você parar no 7º, porque o 7º você vai descansar. Então você vai ter nessa última colheita, no pé de milho, as 2 espigas do ano 6º, as 2 espigas do ano 7º, que é o descanso, e as 2 espigas do 8º ano que você vai começar a trabalhar. Uau, isso é extraordinário! Como é que pode? E diante desses conceitos, eu falei, bom, se isso é na agricultura, e tem que ter fé para isso, mas a fé, Romanos 14 diz, né, que tudo que você faz sem fé é pecado, então não tem jeito, você tem que exercer a fé. E eu vou fazer esse teste, e fiz esse teste. Lógico, eu não sou agricultor, não planto, né, não tenho assim, nenhum pé de... Eu tenho um vasinho aqui de flor. Mas eu tenho tempo, eu tenho escrita, eu tenho aulas. Então eu peguei esse processo de meses, comecei da seguinte maneira. Eu peguei esse princípio e diluí ele de uma maneira que eu possa desenvolver produtividade. Então eu fiz um teste primeiro em semanas. Então eu estabeleci que durante 6 semanas eu trabalharia no meu ritmo normal, mas na 7ª semana não marcaria agenda, não marcaria aula, cancelaria um tanto de coisa se me procurassem. Não, na 7ª semana eu não vou produzir, para ver se isso funciona. E funcionou. Funcionou. Na 6ª semana eu faturei mais, né, através das aulas que nós temos, de ofertas, de material, faturei mais do que se eu fosse trabalhar na semana seguinte. Funcionou. Então eu estabeleci isso também em meses, vamos ver em meses, e estabeleci em meses. E fiz a mesma coisa, funcionou. Falei, bom, tem que estabelecer em anos. E eu estabeleci em anos, né? O ano que nós paramos foi o ano passado. Parou tudo. E eu continuei vivendo da mesma maneira, do mesmo jeito, né? Embora o Covid nos proibiu um tanto de coisa, mas eu não fiz esforço nenhum para, né, moldar um processo. Funcionou. E eu fiz isso por horas, eu vou fazer por horas. Então, estabeleci um conceito de padrão, uma tabela básica de quanto eu escrevo por hora, perdão, quanto eu faço. E deu certo. Gente, isso é extraordinário. A lei do descanso. E eu percebi que a lei do descanso, aliada à lei da primícia, junto com a lei da primogenitura, faz você prosperar. Nossa, é incrível, né? Como diz, amazing. Puxa vida, como não viver essa prosperidade? As riquezas que a Bíblia estabelece. E você pode agora estar contra-argumentando, mas isso é o Antigo Testamento. Pessoal, no Novo está a mesma coisa, o mesmo processo. Tem a oferta da viúva, que eu vou falar no episódio 5. Mas nesse episódio eu quero encerrar dizendo a você, honre a lei da primogenitura. Lembrando que a primogenitura é gerado, é o primeiro, não tem como você fazer isso. Então é o teu primeiro negócio, de repente você se formou e você vai atender o primeiro cliente, esse primeiro cliente é meu primogênito para o Senhor, produto, escolas, na minha primeira escola, anos atrás, foi só com 4 pessoas, eu ofereci a Deus, Deus, aqui é meu primogênito do trabalho, enfim. Se você tem dificuldade de entender isso, me procure depois. A lei da primícia, primícia é todos os dias, e é lindo você viver esse valor. A lei do descanso, confiar que Deus pode nos suprir, nos cuidar, e descansar é contemplar um resultado alcançado. O dízimo dos filhos, entesourar a bênção para os filhos. E quem é dizimista, a Bíblia diz, a casa do homem justo se enche de riquezas. E eu quero encerrar dizendo a você, vale a pena, vale a pena. Puxa vida. Nos siga aqui, Instagram, Centro de Excelência Missionária, Facebook, Centro de Excelência Missionária, meu canal no YouTube, tá aqui os telefones para entrar em contato. E eu aguardo você semana que vem, no episódio 5. E aí nós vamos trabalhar outros valores estabelecidos por Jesus, né, no Novo Testamento, a oferta da viúva. Vamos falar um pouco de aquela morte daquele casal em Atos, enfim, um tanto de coisa. Beijo pra você, amo vocês, a gente se vê quinta que vem.